sozinhos, tá bom? Então, eu quero dar o meu beijo aqui para Rosa, um beijo, Rosa, Eliana, Rose, o Toninho, que Deus, pela graça e poder de Deus, um beijo na Ilma também, Linda Iá, Neidinha, linda, querida, cheirosinha, esse povo maravilhoso que está aqui, nossa, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe vocês muito. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 20, por favor. Êxodo, capítulo 20, o Senhor Deus já tirou seu povo de Israel, já passou pelo Mar Vermelho, está no 3º mês já, que eles estão ali rodeados dos descendentes de Abraão e de Esaú. Prestem atenção, na aula que passou, eu pedi para vocês fazerem uma busca sobre algumas coisas. Vocês se lembram? Quem não fez a busca sobre estas informações, eu vou, para a gente poder correr um pouquinho, ali eu mando para vocês a resposta, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu pedi para vocês darem uma olhadinha, pesquisar sobre Assurins, Letuzins, Leumins, lembra disso? De quem eram descendentes, e também pedi para vocês pesquisar sobre aquele asteroide que caiu no deserto, enquanto o filho de Abraão, Ismael, estava passeando pelo deserto, e ali foi onde, nesse local onde caiu esse asteroide, é que se construiu Meca, né? E pedi para vocês procurarem sobre o emblema da bandeira islâmica. Não sei se vocês se lembram disso. E eu queria, se vocês não fizeram essa pesquisa, eu vou mandar para a Alessandrinha ou lá no grupo mesmo, para que vocês possam associar ao que nós vamos falar agora. Então, o povo de Israel está acampado ao redor do Monte Sinai, para onde a nuvem os levou, e neste momento ali Moisés sobe lá na montanha, e ali ele recebe de Deus a lei dos 10 mandamentos. Já tinha acontecido a queda do Império Egípcio, tá bom? Já tinha acontecido a ascensão do povo de Deus, Deus estava levando eles para o deserto para prepará-los para ajudar o mundo. A razão de Deus levantar um povo entre os povos da terra era para ajudar as outras pessoas. Então, o Senhor Deus já tinha concedido a eles o maná, tá bem? O Senhor Deus já tinha feito a passagem pelo Mar Vermelho, já tinha concedido a eles a oportunidade da vitória, agora eles estavam ao redor do Monte Sinai e Deus deu os 10 mandamentos. Só que eu queria que agora, aí no capítulo 20, abra sua Bíblia, por favor, você vai seguir comigo algumas informações. Veja qual foi a primeira coisa que Deus fez quando deu ao povo, assim que concedeu ao povo, a oportunidade de fugir do Egito. Qual foi a primeira coisa? Êxodo 20, verso 22, depois de dar a tábua dos 10 mandamentos, o Senhor Deus ensina a fazer um altar e explica sobre os ídolos. Lembra disso? Depois, no capítulo 21, ele faz o quê? O que está na Bíblia de vocês? Eu já queria que hoje os microfones ficassem abertos para que todo mundo fosse me respondendo, para eu ter a certeza que todo mundo entendeu essa parte. Pode abrir o microfone de vocês, todos? Porque assim eu queria ter a certeza que vocês entenderam o que eu estou perguntando, tá bom? Luiz abriu dela, tô vendo, Rosinha também, a Neidinha já abriu, Linda aí abriu, Ilma, Eliane, você precisa abrir, o Toninho também, tá? Viu, Eliane, meu amor? Abra seu microfone, por favor, para a gente poder... Isso, obrigada, gente, está faltando da Eliane e do Toninho. Vou explicar por que é importante fazer isso. Qual é o título do capítulo 21 de Êxodo de vocês? Qual é o título? As leis acerca dos servos e dos homicidas. Ótimo! Deus estava dando leis sociais de como a gente deveria viver com as pessoas. E 22, o 22, o que está escrito no título? Leis acerca de propriedade. Leis acerca de propriedade, não é isso, querida? Vai lá, vai para frente. O 22, 16. O que diz? Leis acerca da imoralidade. Opa, vocês estão vendo que assim que Deus colocou o povo em direção à vitória, ele começou a dar leis, perceberam? É aí no capítulo 22 que fala que a gente não pode cobrar juro das pessoas,
Como é que a gente pode usar de misericórdia e de justiça juntos? Aí está a lei a respeito dos primogênitos que são consagrados a Deus. É nesse capítulo 22 que o Senhor Deus diz para a gente pagar 5 vezes mais. Lembra que Zaqueu disse, eu vou pagar a mais pela quantidade que eu roubei? É aí nesse capítulo que ele encontrou essa informação. O 23, leis de justiça e de misericórdia. Por que a gente não pode mandar o que a gente vê de um site, mandar para todo mundo, não pagar mal com mal, leis acerca do suborno, 23:10, a leis acerca do ano sabático e o de descanso, no 14, 23:14, as festas anuais, no 24, a confirmação da aliança. Vocês estão percebendo? Eu quero ir virando a página com vocês, para que vocês tenham a certeza do que é que a gente está fazendo. E após isso, assim que ele deu as leis, ele disse uma coisa importantíssima no capítulo 25, verso 8. O que foi que ele disse? E me farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. Deus pediu para construir um lugar onde ele pudesse se manifestar e ele explicar o que acontecia no céu. Na verdade, o santuário era a coisa mais poderosa que havia na vida de qualquer cristão, qualquer servo de Deus, qualquer pessoa. Não sei se vocês já perceberam, mas tudo que envolve o povo de Israel e a nós também, envolve o santuário. Já notaram isso? Sim ou não? A vida deles estava com o santuário no centro. Deus fez e envolveu as coisas de maneira que o santuário fosse o centro de toda a administração e vida judaica. 100%. Eu quero que vocês gravem essa informação. Não é diferente conosco, os novos judeus, que o Senhor Deus quer que o santuário celestial seja o centro da nossa vida. Na verdade, Deus mostrou um santuário terreno para mostrar o santuário celestial para o povo daquela época. E dentro iam funcionar as leis. Moisés era para colocar a lei dos 10 mandamentos, aquela escrita em tábua, lembra? Era para ser colocada dentro da Arca da Aliança, lá no lugar santíssimo. E as outras leis, essas leis sociais, leis de saúde, leis de convivência, leis de jurisdição, de propriedade, todas eram para ter colocados do lado da arca. Vocês sabem me dizer por que algumas dentro e outras fora? Alguém sabe dizer? Desculpa, eu não estou ouvindo. Eu acho que é barulho de televisão que está Luísa. Alguém sabe explicar? Se não sabe, eu vou falar agora. Ó, dentro da Arca da Aliança, que era onde Deus se manifestava, eu quero que vocês lembrem da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú oco, cuja tampa chamava-se propiciatório. Em cima do propiciatório, que era a tampa, estavam os 2 querubins, um de frente para o outro, e o Shekinah de Deus no meio. Quem se lembra disso? Eu quero ver as mãos, por favor. Isso. Ok. Então, vocês se lembram que isso acontecia. Dentro dessa arca, ficava os 10 mandamentos, um pote cheio de maná e a vara de Arão que floresceu. Por que Deus pediu que isso ficasse dentro da arca e outras leis ficassem fora? Isso aqui é importantíssimo para vocês continuarem. Primeiro porque a base do trono de Deus, veja que Deus ficava em cima. Os pés de Deus ficavam naquela arca. Entenderam? Como se fosse o trono de Deus. Aquilo era a representação do trono de Deus. Ele estava estabelecido em cima daquela lei que ficava dentro da arca. Esta lei de dentro da arca é imutável, não muda nunca. As de fora poderiam sofrer mudança. Vocês entenderam isso? As de fora poderiam sofrer mudança de acordo com a situação. Qual situação? Se por acaso, por exemplo, hoje a gente não pode ter mais escravos, mas naquela época tinha. Hoje não existe um de nós que precise ter escravos. Entenderam? Nós não precisamos carregar uma madeirinha nas nossas coisas
para poder tampar nossas fezes quando a gente fizer as nossas necessidades no mato? Naquele tempo precisava. Existiam algumas leis que são temporárias. Existem leis eternas e leis temporárias. E isso era para ficar dentro, na frente de Deus, dentro do lugar santíssimo, tá bem? Do lado da arca, por fora, tá certo? Agora vejam. No capítulo 25, Deus começa a explicar como é que era esse santuário que ele pediu para fazer. Vocês conseguem ir acompanhando comigo? Neidinha, você quer fazer alguma pergunta? É o seguinte, eu peço com muito carinho, está muito barulho, estou tendo dificuldade de me concentrar. O microfone da Luísa está fazendo muito barulho, muito. E aí atrapalha um pouquinho. Outra coisa, maninha, você falou aí que as leis... Espera aí, vamos pedir para todo mundo fechar mesmo. Fechem, por favor. Eu pedi para abrir, para que a gente pudesse todo mundo conversar juntas, para poder ir falando sobre isso. Mas agora, já que deu alguma dificuldade, pode falar, Neidinha linda, pode falar. Maninha, você falou que o que Deus pediu para colocar na arca, por exemplo, a vara de Arão, aí o que ficava fora, você falou que poderia sofrer mudança, isso? E dentro, isso. Porque era eterna. Isso. Perfeitíssimo. Okay. Eram leis temporárias e outras eram leis eternas. Quais que eram as eternas? A dos 10 mandamentos, que envolvia a humanidade toda. Leis temporais é porque envolvia seu povo. Você entendeu? Mas não significa que elas não são para serem cumpridas. Mas algumas delas não são mais necessárias. E aí eu citei algumas, como, por exemplo, lei de escravos. Nós não temos escravos. Lei para levar na sua bagagem uma madeirinha para tampar as fezes que fazia. Existem várias leis que não têm mais necessidade alguma de se cumprir, porque hoje a gente não tem mais isso. Nós já temos saneamento, Deus já pediu para a gente não ter escravo de jeito nenhum. Nenhum ser humano pode ter escravo. O Senhor Deus pediu, na verdade, tem que lembrar que aquele povo estava saindo do Egito e tinha que ser purificado, limpo das leis que eles ainda traziam grudadas neles, que tinham aprendido no Egito. Entendeu? Então, Deus estava dando algumas leis para ir reformando o povo. Tá entendido, Neidinha linda? Obrigada. Tá, de nada. Aí, ó, no 25 aqui, vocês encontram, daqui para frente começa a ficar mais sério a situação. Não são só leis de vida, não são só leis eternas, nem leis temporárias. Agora, Deus está ensinando como é que era a casa dele. Aí ele vai dizendo aqui, ó, no 25, verso 10, começa a explicação de como era a arca. No 25:17, o propiciatório, eu acabei de falar para vocês que este era o trono de Deus, e Deus começa explicando o santuário por esta parte, que era mais importante. Percebem isso? O local onde Deus colocou a arca, toda de madeira de acácia, deu o cumprimento como ele queria que fosse, e ele colocou ali dentro a coisa importantíssima. Disse no verso 16, 25:16, e ele falou, então porás a arca do testemunho que eu te darei. Diz que era para pegar aquelas tábuas e colocar lá dentro, tá? No 17, o propiciatório, que era a tampa de cima toda coberta de ouro. O 23, a mesa dos pães asmos. O 31, 25:31, candelabro que se colocava do lado, né? 26, o tabernáculo em si, as tábuas do tabernáculo. Vamos indo para frente para vocês poderem ver. O 26, 31, o véu do tabernáculo. O 27, o altar de holocaustos que ficava lá fora. O átrio, que era o pátio, né, no verso 9, do 27, verso 9 em diante. Ali o que a gente ia usar? O 27, verso 20, o azeite puro, né? O Senhor Deus comentando bem direitinho. Depois ele escolheu até a roupa que as pessoas deveriam usar. No capítulo 28, ali não podia ser qualquer roupa. Deus escolheu qual que deveria ser usada para atendê-lo, para estar na presença dele, que ele aceitaria ou não, qual o cumprimento, como deveria ser, apertada ou não, folgada ou não, o que a gente ia colocar por baixo, que cuidado que ia ter com o tipo de roupa para oficiar diante de Deus. O que isso tem a ver com o que eu estou dizendo aqui agora? Conosco que estamos vivendo aqui agora, irmãos, a coisa é mais séria, isso tudo vai nos dando
uma ideia de quanto Deus é cuidadoso. Vai passando para frente, para você ver que tinha 2 pedras com as quais Deus falava para o povo. 28, verso 30, Urim e Tumim. Quando acendia uma, quando apagava a outra, Deus estava dizendo sim ou não para o povo nas perguntas que eram feitas, né? 29, a consagração dos sacerdotes, que tipo de posicionamento eles tinham que ter para oficiar diante do Senhor. Como é que eles tinham que ministrar diante de Deus, que palavras falar, quem era que colocava óleo sobre a sua cabeça, quem que os vestia, nem eles mesmos se vestiam, de tão puros que tinham que ser, né? O 30, o altar de incenso, ali no 30, 17, a pia de bronze. E se vocês forem observando, no 30, verso 22, o óleo da santa unção, no verso 34 do capítulo 30, o incenso sagrado, Deus foi dando detalhes e separou 2 homens para esse serviço. No 31 aqui, ó, Bezalel e Aholiabe, são 2 homens que num dia estavam mexendo com arado e no outro dia eram os mais sábios, especialistas, os maiores que se pode imaginar no meio do povo de Deus, e toda a sua descendência recebeu essa capacidade de mexer, fazer trabalhos manuais, né? Após essa unção que Deus tinha dado para os 2. Aqui no 32, a questão dos bezerros de ouro, eu vou pular, porque eu não quero falar sobre isso. O 33 também não, né? Agora, o 34, as novas tábuas da lei, irmãos, Moisés teve que ir atrás de tábuas iguais, da mesmo tipo de pedra, que era uma safira azul, para poder levar diante de Deus, para Deus escrever novamente nela, tá? As coisas que o Senhor Deus pedia. No 35, vocês vão vendo aqui os materiais para o tabernáculo, do verso 4 em diante. Vão passando as páginas comigo. Olha lá, para que vocês vejam lá. Aqui o 35, verso 30 em diante, como foi a consagração de Bezalel e Aholiabe, como foi que Deus os encheu do espírito de inteligência, de conhecimento, de todo artifício. Vocês se lembram que eu estudei com vocês sobre os 7 espíritos de Deus? Estão lembrados disso? Estão lembrados, né? Olha aqui, eles recebendo uma parte desse espírito. Dê uma olhadinha, por favor, o verso do capítulo 35, verso 30 e 31. Olha aqui, ó. Então disse Moisés aos filhos de Israel: vede, o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus os encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício. Deus deu uma parte daquela promessa de que o Espírito de Deus, 7 Espíritos de Deus rodeiam a terra, esperando a quem está pedindo, quem é que está pedindo e implorando para receber, Deus concedeu a estes. E estes homens não tiveram nenhuma dificuldade de fazer as obras mais esmeradas que vocês possam imaginar, não é? Do capítulo 37 em diante, depois que o povo já tinha trazido muita coisa, olha lá, começou-se a construir, olha lá, a arca, o verso 6, o propiciatório, o verso 10, começou-se a construir a mesa, o verso 17, o candelabro, o verso 25, o altar de incenso, o capítulo 38, começou-se a fazer o altar de holocausto, o 38, verso 9, o átrio, e o 39, começou-se a bordar as vestes dos sacerdotes, do jeitinho que Deus tinha pedido, e tudo foi entregue para Moisés no verso 33 do capítulo 39. Vocês estão vendo? Foram feitos todos os preparativos e entregues para Moisés, detalhe após detalhe, e no capítulo 40 o tabernáculo é levantado. Em Levítico começam os holocaustos. O que Deus pedia que fosse trazido? Eu queria muito que vocês, e vocês precisam fazer isso, estudem porque eram diferentes os tipos de sacrifício. Mas para todo pecado, até para o pecado que não se sabia, que não se tinha ideia que tinha cometido, tinha que levar um sacrifício. Pecado por ignorância. Depois que a pessoa tinha confessado, depois que a pessoa tinha dito e reconhecido que tinha feito tais pecados, que tinha cometido misérias e problemas mil, ainda assim, o Senhor Deus pedia que fosse levado um sacrifício pelo pecado de ignorância. O que isso significa? Que Deus não perdoa por baciada, irmãos. Não existe isso. Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não existe isso diante de Deus. É preciso ter um reconhecimento do que a pessoa fez. E a ação de nos fazer reconhecer os pecados é a ação do Espírito de Deus.
O Espírito de Deus nos fala quando a gente peca, nos convence que o que a gente está fazendo é pecado e nos torna envergonhados diante de Deus e traz a tristeza pelo pecado. Ele que desenvolve isso em nós e nos dá a chance de ir diante de Deus e pedir: Senhor, me perdoa porque eu fiz tal coisa. Por isso que nós temos que todos os dias fazer uma busca com Deus do que foi que nós fizemos. Não existe ideia de falar assim: Senhor, me perdoa todos os pecados que eu cometi hoje, pronto. Isso não funciona diante de Deus. Tá bom, queridos? E Deus mostrou isso muito claro em Levítico 1, em Levítico 2, em Levítico 3, Levítico 4. O Senhor Deus vai dando para nós Levítico 5, que é exatamente os pecados ocultos. Levítico 6, sacrifício pelos pecados voluntários. Quando a pessoa diz: eu vou fazer mesmo. Ou ali, ó, olha, para vocês verem no capítulo 6, verso 8, o verso 14, ofertas de cereais, ofertas pelo pecado, no verso 24, capítulo 7, oferta pela culpa, ofertas pacíficas, e Deus dizendo claramente para não comer carne com sangue. Por quê? Porque na hora do sacrifício tinha que comer um pedaço da carne, do sacrifício que estava sendo oferecido. E nós pensamos que Deus estava só limpando carne, falar para nós: olha, coma aí o seu churrasco, mas não sem carne, sem sangue. Não era isso que Deus estava falando. O Senhor Deus não quer que coma sangue de jeito nenhum, nem mesmo aqueles que comiam na hora do sacrifício poderiam estar usando sangue ou a gordura, né? E depois as pessoas consagradas, no Levítico verso 8, você dá uma olhada ali. Maísa, posso dizer uma coisa? Pois não, meu amor. Pois não, deixa eu ver. Ilma, pode falar, meu amor. Eu gostaria de saber qual é a carne que não tem sangue. Não, não existe carne sem sangue. Mas os judeus, deixa eu te explicar, os judeus, quando eles faziam o sacrifício, por isso, mana, imagina, para você poder matar um animal, pá, enfiou um negócio na goela dele, cai ali, escorre o sangue. Parece rápido, mas não é. Eles passavam o dia todinho para preparar aquela carne. Por quê? Porque eram horas e horas. Porque o judeu não come de jeito nenhum a carne, que eles têm um método de abrir toda ela para tirar todos os vasinhos. Por isso que demorava o dia todo. Eles tiravam todos os vasinhos de dentro, tudo. E foram tirando, fica uma carne meio esbranquiçada, irmã. É um negócio do outro mundo. Eu estive agora em Israel, irmã, e eu não como carne de jeito nenhum, mas eu perguntei qual foi a maneira que eles fizeram, porque eu perguntei: há alguma coisa de leite aqui? Porque além de não comer carne, eu também não como leite, né? Aí eu perguntei: há alguma coisa de leite aqui? Aí o homem virou para mim assim e respondeu assim, bem assustado, disse: como se aqui tem carne junto? Não se pode servir carne e leite juntos, na mesma refeição? E ficou meio bravo comigo. Aí eu tomei a liberdade de perguntar para ele como é que eles faziam aquela carne, então. E aí ele explicou que leva horas, irmã, para poder cortar uma carne, para eles conseguirem tirar tudo que é vazio, mas eles têm seu método lá e diz que consegue tirar, né, que é a carne kosher, tá? Então, na verdade, Deus esperava que fosse mesmo uma coisa difícil. Infelizmente, a gente não faz assim, né? Nós, adventistas, não temos esse tipo de cuidado por erro nosso, né? Mas o judeu tem. O judeu tem, viu? Também a gordura, né? Nem a gordura não era para comer. Não, nem a gordura. O Senhor Deus comenta sobre não usar a gordura de jeito nenhum em Levítico, capítulo 7, verso 22 em diante, irmã. Deus está ali proibindo de comer sangue e gordura. Ele dizendo que seria extirpado do meio do povo dele. Agora eu quero comentar os detalhes com vocês. Deus consagrou pessoas especiais para o trabalho e alguns morreram. Nadab e Abiú morreram na frente ao oferecer. Por que Nadab e Abiú foram mortos? Eles bebiam, lembra disso? E fazia churrasco da comida que Deus pedia que fosse sendo um ritual, não era para ser um alimento, um momento de banquete naquela hora, né? Era um ritual, e infelizmente eles não entenderam isso e se portaram diante de Deus de maneira que Deus precisou mostrar diante de toda a congregação qual era a atitude que ele esperava de quem não ficasse do seu lado. Levíticos 11,
você já sabe que eram animais limpos e imundos, e Deus começou a fazer algumas diferenças no Levítico 12. Vocês estão com a Bíblia aberta? O que Certo. diz em Levítico 12 aí? Vocês perceberam que... Purificação depois do parto. Exato. Vocês perceberam que para a menina é o dobro de tempo do que para o menino, o tempo sem ter relações sexuais, o tempo de descanso da mulher? Quem percebeu? Sim. É o dobro. Se uma mulher tem um menino, ela gera um menino, é um tanto de tempo, né? Olha ali, tá bem? Agora, se for menina, é exatamente o dobro de tempo. Meninos são 40 dias e meninas são 80 dias, que é para ficar parada. Por que que Deus pedia isso? Bom, primeiro por causa dos lóquios da mulher, né? Depois que ela ganha bebezinho, até o corpo dela voltar para o lugar, toda a estrutura do corpo dela leva exatamente de 60 a 80 dias. Quero que vocês saibam disso. Bom, Deus foi Ele que nos fez, Ele sabe quanto tempo demora para a bacia da mulher voltar ao normal, para o útero voltar ao normal, para que em condições normais o corpo dela volte a funcionar. Mas não só isso, a menina, ela judia mais da mãe, ela tira mais da mãe, ela suga mais da mãe do que o homem. Quem é menina aí já sabe que você estourou todinha a sua mãe na gestação. Já saiba disso. A sua mãe sofreu muito para ter você. Você obteve mais dela do que a gestação de um menino. Na verdade, uma mulher, quando ela pare uma menina, ela tem o dobro de sofrimento desde a gestação, o que sobra no corpo dela, do tanto de cálcio, de nutrientes, de tudo que sai dela, é o dobro do que o menino. Por quê? Não sei. Tá bem? Uma das razões que os médicos costumam dizer, né, que eu também não sei se isso é assim, é que as meninas nascem com todos os óvulos, já são formados lá dentro do ventre da mãe dela, é formado todos os óvulos que ela vai ter durante toda a sua vida. O ovário dela já vai ter a quantidade certa, o homem não. O homem vai formar todos os dias uma quantidade de células vitais, serão formadas, que são células de reprodução, serão formadas diariamente no homem, da mulher não. Ela terá aquele quantidade de óvulo que ela teve lá dentro do útero da mãe dela, terá até o tempo que terminar a quantidade de período fértil dela. Avante. Agora, vocês viram que ele vai dando leis acerca da lepra, no capítulo 14, vem falando mais alguma coisa sobre a lepra, e o capítulo Levítico 15, impurezas do homem e da mulher, do que, infelizmente, um homem e uma mulher, durante o momento de sono, pode ser o fluxo menstrual ou o sêmen, que Deus considera como um tempo que a gente precisa de um descanso para o corpo para não ter relação sexual, né? Agora, Levítico 16. Eu fiz toda essa passagem para chegar em Levítico 16. Por que é importante? Para vocês entenderem agora a importância tremenda de Deus ter levantado um santuário e Deus ter feito até agora toda essa exposição com o povo de Deus. Vamos dar uma relembradinha para vocês irem observando? Olha só, te assusta agora, presta atenção. Deus tira o povo de Israel do Egito, leva-os para um local onde eles estavam cercados de inimigos. Quem que eram os inimigos piores? Por isso eu pedi para vocês descobrirem quem eram os leumins, letuzins, aquele povo. Eles eram descendentes de Esaú, tá bem? Descendentes de Ismael. Ismael se uniu com os midianitas, né, que era um povo só, e eles perseguiam ardentemente o povo de Deus, né? Eles estraçalhavam o povo do Senhor. As midianitas eram mulheres muito lascivas, embora muito bonitas. Era uma mistura de povos, né, dos egípcios com os judeus, se tornaram essa miscigenação, torna o povo muito bonito. Mas o Senhor Deus, então, faz uma cidade, ele pretendia fazer uma cidade no deserto. Uma cidade das maiores do planeta, ele gostaria de ter feito. A intenção de Deus era ter feito ali um verdadeiro Éden, um segundo Éden para o pessoal viver e passar por ali e saber como Deus age, ou então agiria se tivesse no meio de tal determinado povo, né? Mas o povo de Israel não quis. O que Deus fez? Agora chegou a hora de eu explicar uma coisa para vocês importantíssima, para vocês entenderem o sacrifício de Jesus
e tudo que o povo judeu esperava de agora em diante. O que o povo de Israel esperava depois que estava estabelecido na Terra Prometida? O que todo cristão aguardou? O que era que o povo de Israel estava esperando no tempo em que Jesus andou entre eles? Olhem bem isso daqui agora para vocês compreenderem a seriedade. Deus tinha pedido para Adão, lá no Jardim do Éden, para trazer um cordeirinho. Lembra disso que eu expliquei para vocês? E então foi o Senhor Deus fez Adão matar aquele cordeirinho, um por ele e um por Eva. Vocês leram o capítulo 1, 2 e 3 do Patriarcas e Profetas, era a lição de casa, onde o Senhor Deus pergunta ali, né, porque foi permitido o pecado, e também o primeiro sacrifício, né, como é que foi a expulsão do Jardim do Éden. Patriarcas e Profetas explica isso com clareza, que foi Adão mesmo que matou aquele cordeiro. Mas como era que acontecia? Veja só o que era que acontecia, para que você possa entender como acontece no céu. Isso é importante demais para, na hora que eu pincelar as histórias, daqui para frente eu vou pincelar algumas histórias para a gente poder chegar lá na época de Jesus. Vocês precisam chegar na época de Jesus para entender o que Jesus está fazendo agora e por que está tão perto dele voltar. Vamos então passar essa parte do santuário. Jesus ensinou que o cordeiro vinha, era trazido na mão do pecador até o pátio, ou seja, o quintal do santuário. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Conseguem entender? A parte de fora do santuário. Por que era que o pecador ia até ali com aquele cordeiro? Irmãos, não adiantava levar cordeiro algum se ele não tivesse um reconhecimento de seu próprio pecado. Todos na casa dele falavam para ele, para o pai, né, que sempre quem levava o cordeiro era o pai, confessavam ao pai da casa os pecados que tinham cometido. E então as crianças tinham que dizer, eu menti, as mães tinham que dizer, olha, eu fiz tal coisa errada, eu pensei mal de alguém, seja lá o que fosse, tinha que confessar para o pai da casa, porque o pai seria um intermediário, o pai não era o perdoador, o pai era um intermediário para ir até o sacerdote. Quando chegava no sacerdote com aquele cordeiro, ele, o pai, colocava uma mão em cima da cabeça do cordeiro e dizia, eu pequei, eu fiz tal coisa, assim, 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 assim. Ele se dava ao trabalho de falar todos os pecados que ele tinha cometido com a mão sobre o cordeiro. Então se perguntava assim, o sacerdote perguntava, aonde está o seu pecado agora? O pecador dizia, está no cordeiro, porque ele tinha ensinado desde criança que quando ele confessasse, o pecado passaria para o cordeiro. Entenderam? E então era dado um cutelo na mão dele, que era uma faca muito grande, e o próprio pecador pegava o bichinho e matava o cordeiro. E o sacerdote só tinha o trabalho de amparar o sangue com um material assim chamado cadinho, tá? Então ele pegava aqui assim, amparava o sangue e levantava aquele sangue, o cordeiro caía morto ali no chão, mas aí o sacerdote perguntava de novo para o pecador, aonde está o teu pecado agora? Aí o pecador dizia, no sangue. E então, os sacerdotes do dia pegavam aquele cordeirinho morto, levavam no altar de sacrifício, tiravam a pele, tiravam as vísceras, fazia todo aquele trabalho, e o pecador ficava ali parado, lá no pátio, esperando, porque com o sangue na mão, o sacerdote entrava dentro do lugar santo, com o sangue que continha o pecado que ele tinha confessado, que o pecador tinha confessado. O pecador ficava ali vendo o cordeiro sendo esfolado, o cordeiro sendo tirado as vísceras, o cordeiro sendo levado lá para o altar de incenso. O pecador via que o sacerdote entrava no lugar santo, e lá no lugar santo o sacerdote passava à sua esquerda pelo candelabro. Lá estava o candelabro de 7 lâmpadas.
À sua direita estava a mesa de pães, com 12 pães. E entre o lugar santo e o santíssimo tinha uma cortina, e antes da cortina, o altar de incenso. Era lá no altar de incenso que ele ia, pegava e molhava na mão o sangue que continha o pecado daquele pecador e colocava nas pontas, nas 4 pontas do altar. Queridos, eu preciso que vocês gravem isso aqui agora. Nas 4 pontas do altar ficavam os pecados, registrados os pecados daquele homem que estava lá fora esperando. Tá claro para vocês? E o sacerdote pegava um pouco do sangue e aspergia na cortina 7 vezes. Aquela cortina que separava o santo do santíssimo. Tá claro? E então, depois ele pegava o resto do sangue e colocava nas bases desse altar. E voltava de lá, de costas, bem devagarinho, saía de lá de dentro, o sacerdote saía de dentro do local do tabernáculo e vinha no pecador que estava esperando lá fora e perguntava assim: aonde está o seu pecado agora? Como o pecador via que o sangue tinha sido largado lá dentro, ele dizia: está no santuário. Vocês entenderam até aqui? Sim. Não estava no pecador mais, tinha sido transferido. O cordeiro tinha sido morto e o pecado tinha sido transferido e registrado diante de Deus. Tá claro para vocês? Aquela cortina representava os livros do céu, onde ficam registradas as nossas ações. Pecados que foram confessados. Tá claro? Bem claro para vocês poderem entender a seriedade deste momento. E então o pecador podia voltar para casa. Só que o trabalho no santuário não terminava. O pecador voltava porque tinha sido resolvido o seu problema. Ele foi para lá resolver o seu problema. Mas ainda precisava daquele sacrifício ser aceito. E como é que o sacrifício era aceito? Eu vou explicar para vocês uma coisa importante. Fogo saía da presença do Senhor e comia aquele sacrifício, aquele cordeiro lá. Eram vários que eram mortos. Eram várias pessoas que iam pedir perdão. Embora, queridos, se vocês lerem, ou tiverem a oportunidade, que eu espero muito que vocês leiam, a Enciclopédia Judaica, eu já falei algumas vezes para vocês sobre isso aqui, sobre a Enciclopédia Judaica. Se vocês pudessem ler a Enciclopédia Judaica, exatamente sobre isso, sobre como eram feitos como eram processados os sacrifícios, vocês vão se assustar com algumas coisas. Por exemplo, se fosse hoje, quantos cordeirinhos a gente precisava levar? Todo dia, sim ou não? Nossa. Não parece um absurdo que nós hoje pensemos assim, né? Nossa, eu ia ter que levar cordeiro todo dia. Você sabia que o povo de Israel não tinha esse posicionamento? Qual posicionamento? Eles viviam cuidando para não pecar. Sabiam disso? Eles viviam lutando para não fazer coisas erradas. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade tão falida, tão estragada, que a gente nem percebe e está pecando. A gente nem nota estar envolvido em pecado. Nós somos muito sujos, muito miseráveis. E a gente, às vezes... Pois não. Mana, depois de um ano, nossa, me deu um branco aqui. Essas cortinas ficavam entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que ele jogava o sangue, né? Eles pediam o sangue. Aí uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo, não era? No lugar... Levítico 16. Por isso, Levítico 16. Era só uma vez por ano que isso acontecia. Para poder trocar isso. Imagine o cheiro que não estava lá. Tinha sangue todos os dias. Imagine isso, a quantidade de sangue que era apresentado ali, quanto respingo de sangue, o cheiro do sangue de animais, etc. Mas eu preciso explicar uma coisa a vocês. O Senhor Deus ensinou que tinha uns aromas especiais que ele pediu que ninguém, eram os perfumes do santuário, que ninguém imitasse. Mas eu não sei se vocês sabem, a humanidade todinha imitou. Vocês sabem disso? Não entendi. Me desculpa, mãe. Tá, olha, é o seguinte,
O Senhor Deus pediu que fossem feitos aromatizantes e desodorizantes para serem colocados dentro do santuário, porque Sim. lá dentro ficava o cheiro dos sangues, né? O sangue era levado. Lembra disso? Para dentro do santuário. Quem se lembra dessa situação? Eu não lembro. Bom, eu acabei de explicar que dentro do santuário era levado sangue. Lembra? Sim. Era colocado nas pontas do altar, na cortina, e o resto era colocado na base do altar. Lá dentro do santuário, um lugar fechadinho, pequeno, com muito sangue. Mas por que não ficava fedido? Vocês já pararam para pensar isso? Deveria ser um lugar entupido de mosca, cheio de mosca, que vem sangue de tudo que é lado. Por que vocês acham que não dava essa quantidade de sangue, de mosca, de sujeira? Por que não? Porque Deus tinha pedido para eles fazerem um tipo de perfume, que este perfume ia tirar o cheiro daquele lugar, que era para eles passarem por dentro do santuário todinho. Vocês sabiam disso? E pediu, eu vou dar fórmula, mas eu não quero que ninguém copie. Sabiam? Agora entendeu, filha? Sim, sim. Mas vocês sabiam que existia esses perfumes e que Deus Não, pediu? eu estou sabendo agora. Estou sabendo agora. Eu sabia, mas eu vi. Era do incenso? Oh, desculpa. Não. Não. Um vídeo dos judeus que eles fazem até hoje. Do 29. Eles fazem esse pozinho e ninguém mais faz igual. Mas você está falando que copiaram, né? Infelizmente, você sabe esse desodorizador que a gente coloca como neutralizante de odores? Sim. Isso é feito na mesma composição do que Deus pediu que fosse colocado dentro do santuário. Nós não podemos usar esse? Não, eu não estou dizendo que não pode usar. O Senhor Deus, naquela ocasião, tinha dito para não copiarem. E o ser humano copiou tudinho. A fórmula é a mesmíssima do que Deus pediu que fosse feito. Interessante isso, né? E quando você pega um material para desodorizar ambiente, você já sentiu que tem assim um cheiro terrível. Você compra e passa aqueles aerosóis, o cheiro vai embora, some na mesma hora. Já notaram isso? E as pessoas que têm também cães e precisa desodorizar o ambiente onde o cão vai, é tudo feito nessa mesma composição, sabe? Deus chamava de perfume sagrado. Eu queria que vocês vissem aqui em Êxodo 30, verso 32 a 38. Achem aí, por favor. Esse é só um detalhe, mas é interessante vocês saberem para entender por que não tinha cheiro ruim. E o povo de Israel era considerado o povo mais limpo de todos os tempos. Era um povo limpo, asseado. Na verdade, Moisés foi considerado o maior sanitarista do mundo. Né? É considerado até hoje, dentro da... Aí mesmo onde vocês moram, na Suíça, tem a OMS, não tem? Tem, gente? Eu moro na Itália, não sei da Suíça. Sim, Tem. Quem de vocês mora na Suíça sabe disso. E se vocês entrarem lá no prédio da Organização Mundial de Saúde, vocês vão ver a inscrição dizendo que Moisés foi o sanitarista maior do mundo. E é verdade mesmo, porque Deus ensinou para ele leis de saúde, o povo de Israel tinha uma limpeza escrupulosa, mesmo dentro do santuário. Então o Senhor Deus disse aqui, ó, verso 32, não se ungirá com ele o corpo do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Sagrado é para vós e será sagrado para sempre. O verso 37, porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do meio de meu povo. Vocês viram isso aqui? Pensa que é sério? Sério, é sério sim. Então, existem alguns detalhes que Deus fazia que ficava extremamente limpo lá dentro do santuário, extremamente organizado. No entanto, aquele sangue ficava assim durante o ano todo. E o que a Neidinha falou é o que está no capítulo 16. Uma vez por ano,
um homem trabalhava uma vez por ano, era o sumo sacerdote. Este homem sumo sacerdote tinha vestes diferentes de todos os outros. O sacerdote tinha vestes brancas, o sumo sacerdote tinha vestes brancas, azuis, da cor das tábuas dos 10 mandamentos, e tinha por cima o éfode, né? Que era uma capa com as pedras em seu peito e em urim e tumim nos seus ombros. Então, ele carregava aquilo diante do Senhor quando ele entrava no lugar santíssimo do santuário celestial. O que ele fazia? Já vocês vão ver aqui, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa importantíssima. Pula o 16, o 17, Levítico 17, o Senhor Deus fala novamente, proibido comer sangue. O 18, relações sexuais ilícitas, Deus dizendo claramente que não queria que se visse a nudez dos filhos, que nem tivesse sexo entre famílias. O capítulo 19, vocês vão se assustar agora, observem aí, são diversas leis, olha. O verso 3, pai e mãe, verso 4, idolatria, verso 5, adoração, do capítulo 19, verso 9, bondade, o verso 11, roubo, verso 12, jurar falso, verso 13, salário justo, verso 14, leis com relação aos surdos, verso 15, justiça, verso 16, fofoca. Gente, eu marquei na minha Bíblia o assunto de cada um desses versos, como Deus estava ensinando o povo a ser santo diante dele. O 19 e o 20 é só isso. O 21, lei acerca de sacerdotes. 22, lei acerca de coisas sagradas. Agora, quando vocês chegam no 23, Levítico 23, depois a gente volta para o 16, tá, Neidinha? No 23, vocês encontram as festas do Senhor. Que festas eram essas? Eram feriados. Quais eram? Vamos ver comigo aqui, eram 7 feriados. Quantos Sábado. feriados eram, gente? Sábado, a Páscoa. O sábado tinha toda semana. A Páscoa era uma vez ao ano. As primícias, olha, tinha dos pães asmos aqui, ó, tá vendo? Era o do verso 6, pães asmos, né? Você vai ver aqui, comer os pães asmos no verso 6. No verso 4, a Páscoa. No verso 6, os pães asmos. No verso 9, primícias. São 3 festas. No verso 15, o Pentecostes. No verso 26, o dia da expiação. Perdão, ainda tem a das trombetas, que vem antes um pouquinho, que está aqui, ó, o verso 21, tá? O verso 21 são as trombetas que o povo tinha que tocar. No 26, dia da expiação, e no 33, vocês encontram a festa dos tabernáculos. Olhem para cá agora e volta para o 16, que eu vou explicar agora uma coisa importante para vocês entenderem. Nossa, como eu queria voltar o relógio um pouquinho. Mas vamos tentar ajustar isso aqui agora. Prestem atenção. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, com aquela roupa especial, trabalhava. Ele tinha sido precedido por 10 dias das trombetas. Como é que eram essas trombetas? Já tinha acontecido 4 festas, faltava 3 ainda. As trombetas estavam acontecendo. 10 dias antes, um sacerdote chegava na porta do santuário e tocava a trombeta, e bem alto, todo o povo ouvia. Eles diziam, falta 10 dias para o dia da expiação. No outro dia de manhã, ele tocava de novo bem alto a trombeta e dizia, falta 9 dias para o dia da expiação. No dia 8, faltam 8 dias e assim por diante. Por que ele tocava aquelas trombetas? Gente, aqui vai algo importantíssimo para vocês entenderem daqui uns dias, quando a gente chegar em Daniel e Apocalipse. Por que tocava aquela trombeta? As trombetas, tá bem? Por quê? Porque era um alerta para o povo entender que o dia final estava chegando. Era como Deus queria chacoalhar o povo para que o povo entendesse, epa, minha última chance de pedir perdão. É a última chance que eu tenho de olhar se tem alguma coisa errada na minha vida. É a última chance que eu tenho de observar se tem algum pecado que eu não confessei, que meu não ficou registrado diante de Deus, que eu não contei que eu pequei, que eu não examinei minha vida. Aí, como tinha 10 dias de prazo para eles fazerem isso.
Aí, no dia da expiação, que era o 10º dia das trombetas, presta atenção agora. Aí acontecia um negócio tremendo. Esse sumo sacerdote, com aquelas roupas especiais, fazia um sacrifício por ele mesmo e pela família dele. Pegava um cordeirinho, apresentava lá diante do Senhor, levava o sangue direitinho, tudo normal, como sempre se fazia. E chegava lá fora, mandava trazer 2 bodes. Um era para Azazel e outro para o Senhor. Um representando o bem, outro representando o mal. Um representando Satanás, outro representando Jesus. Está entendendo isso, queridos? Sim. Eram lançados sortes sobre eles. Só morria o bode para o Senhor. O bode Azazel ficava vivo, sendo seguro lá fora por um homem. Um homem ficava segurando ele lá. Este homem que ficava segurando o bode Azazel, ele era escolhido um ano antes. Era escolhido para que naquele dia ele não estivesse doente, não podia nem adoecer, não podia ter nenhuma gripe de dizer assim, eu não posso hoje cumprir essa parte que me foi dada porque eu estou doente. Não podia, ele tinha que cuidar muito bem de sua saúde. Então, ficava lá esperando para fazerem o sacrifício com aquele outro bode e ficava o bode para Azazel lá fora. Agora, olhe bem. Com o sangue do bode que era para o Senhor, o sumo sacerdote entrava no lugar santo, passava pelo candelabro, mesa de pães, passava pelo altar de incenso e entrava, quando chegava ali naquele lugar, junto com o sangue, hein, direitinho, quando chegava ali na frente da cortina, ele balançava um instrumento chamado turíbulo, que era cheio de incenso. E ele ficava balançando aquele incenso que representava as orações dos santos e passava aquele incenso por cima da cortina e entrava no lugar santíssimo aquele incenso. Ficava cheio de fumaça lá. Aí ele, depois que fazia isso, pegava aquele sangue que ele tinha levado e bem com toda a reverência separava a cortina e abria lá dentro e entrava diante de Deus. E ele tinha na sua roupa uns barulhinhos, que eram algumas romãs que ficavam balançando lá na sua roupa, né? Era uma romã e uma campainha, uma romã, uma campainha e uma romã, que ficava batendo na sua roupa para todo mundo saber onde que ele estava indo e pelo som saber que ele estava dentro daquele local e também se ele morresse diante do Senhor, sabiam que ele tinha parado de oficiar porque ele tinha algum pecado, só podia morrer ali dentro porque tinha pecado, tá? Aí ele, diante do Senhor, pois não. Tinha também uma corda amarrada no sumo sacerdote, caso ele não viesse, puxavam ele e tiravam, né? Exatamente, Alessandra. Tinha essa corda, mas isso só tem isso só está escrito na literatura judaica, viu? É importante vocês lerem isso, não está escrito isso na Bíblia. Na literatura Não está no judaica. Espírito de Profecia, Maísa? Não, eu não encontrei isso no Espírito de Profecia. Eu Alguém sei me que- disse. Uma vez eu escutei falar que tem um livro da irmã White que falava sobre isso, mas eu nunca vi também. Alguém me disse que estava no livro Ritual do Santuário. Eu não sei se eu não li direito, mas não encontrei lá também. Lá só tem a menção de que está na literatura judaica. Não está, assim, nenhuma afirmação lá. Mas pode ser, né? A gente está sempre aprendendo. Mas o que eu quero dizer? Então, tinha essa corda, realmente, que se o sumo sacerdote tivesse pecado, ele morria fulminado lá na presença do Senhor. Tinha que puxar ele lá de dentro. Mas, no entanto, ele com aquele sangue, ele chegava diante do Senhor em confissão. Ele não podia ir diante do Senhor caladinho, ele ia, Senhor, nós pecamos, estou aqui implorando a tua misericórdia, vim aqui para esse trabalho tremendo, né? Então, ele tirava o propiciatório, lembra que era a tampa da arca, e aspergia com o sangue do bode, lá em cima das tábuas dos 10 mandamentos, dizendo, nós pecamos contra a sua lei, e nós te pedimos perdão. Depois que ele fazia isso, ele limpava todo aquele local, esterilizava o local, botava o propiciatório, que é a tampa, de novo no lugar, trocava aquela cortina todinha, saía com tudo aquilo sujo, tudo aquilo que foi feito e vinha andando de volta. E o povo todo
100% do povo, agora não era um só, não. Todo o povo de Israel, dos filhos por idade, do pai, mãe, filho mais velho, do outro filho até o menorzinho, ficavam para fora das suas tendas, em pé, olhando e esperando este momento, e orando em profunda humilhação diante de Deus, perguntando, será que eu esqueci de pedir algum perdão? Será que alguma coisa eu deixei de fazer? E ficavam lá orando. Diz que era um silêncio sepulcral no povo de Israel naquele dia. Aí o sumo sacerdote saía com tudo aquilo, ia em cima do bode para Azazel e colocava em cima dele toda aquela cortina, sujeira, e dizia, aqui está a consequência do pecado que você ajudou todo esse povo a fazer. Vocês entenderam isso? Uhum. Não estava, olha só, confessando o pecado para sacrifício. Era uma transferência do dono para o dono do pecado. Você fez isso, então agora você criou isso, você é o causador do pecado, então receba de volta. Era isso que eles estavam querendo fazer ao colocar sobre Azazel. Entenderam? Romana, Pois não. o bode, ele soltava ele no deserto, né? Sim. Ali, Sim. então, representa os 1000 anos que Satanás vai ficar aqui na Terra, preso. Representa isso, né? Representa Satanás que vai receber a consequência de todos os pecados que foram confessados. Ele não vai receber o sacrifício. Ele não é o que faz o sacrifício. Ele recebe de volta, como também coparticipante do pecado. Entendeu isso? Ele não é coparticipante do perdão. Ele é coparticipante do pecado. Ele, na verdade, não existe pecado que o ser humano cometa que ele não tenha ajudado a pecar. Porque ele é o originador do pecado. Vocês entenderam? Então, quando terminar toda a história do pecado neste mundo, Satanás receberá a paga por isso. Ele receberá, tá aqui, ó, toma que o filho é teu, foi você que fez, se vire. Compreendeu a seriedade disso? Jesus pagou a tua parte, não pagou a parte dele. Jesus pagou a parte do pecador que se arrepende, não de qualquer pecador. Jesus não resolve a parte de Satanás e seus anjos. Jesus resolve a parte do pecador só que pede para fazer a troca da vida, né? Entenderam isso, queridos? Quero ver a mão de vocês. Entenderam ou não? Sim. Uhum. Tá, então agora veja. Quando fazia esse tipo de coisa, fogo saía de lá do lugar santíssimo, passava por cima do santuário e comia todinho o sacrifício do bode que estava lá. Era um show pirotécnico naquele dia. E o povo se levantava. Não, comia, que eu falo, lambia tudo aquilo, sumia, incinerava. Incinerava tudo, não sobrava nem osso, nada, lá de cima do sacrifício do altar, né? E o que acontecia? O povo de Israel pulava de alegria, falando, Deus nos aceitou, fomos aceitos, fomos perdoados. E eles ficavam 7 dias festejando, chamava Festa dos Tabernáculos. Entenderam isso? Ou Festa das Cabanas. Neste dia era dia de comemoração, porque tinham sido aceitos diante de Deus. Deus tinha perdoado. Eles tinham, pela graça e poder de Deus, efetuado a sua salvação. Olha, em salvação o homem não entra. No entanto, ele tem que efetuar a sua salvação. O que significa? Tem a parte de confessar, tem a parte de pedir o Espírito Santo para poder se arrepender, tem a parte de não voltar a cometer o mesmo pecado. Entenderam isso? E aí começava um novo ano judaico. Depois que terminava a festa dos tabernáculos, começava um novo ano judaico, um novo ciclo de ano. O que isso tem a ver com o céu? No próximo estudo, eu quero que vocês leiam Levítico 16 todinho, tá bom? Quero que vocês leiam Levítico 16. Por favor, leiam também aqui, ó. Por favor.
Espera só um pouquinho, só um segundinho. Eu tenho uma moça... Vander, querida. Vander. Oi, Vander. Oi. Querida, ó, você me dá 2 minutinhos, eu estou terminando aqui o estudo, eu te chamo em verdade, de verdade mesmo, em 5 minutos. Pode ser? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Um beijinho, meu amor. Tô rindo também, peraí, tá? Aí, ó, deixa eu te falar. Meninas, deixa eu falar com vocês, irmãos. Eu quero que vocês leiam Levítico 16 todinho, e eu quero que vocês leiam, por favor, até o Números... Olha, gente, não é tanto para uma semana, tá bom? Até Números 11. Levítico 16 a Números 11. Vocês fazem isso para mim, por favor? Da 16 a Levítico 11, daqui até lá. Sim. Sabe por que eu estou pedindo isso para vocês? Nós vamos pular um pouco a sedição de Miriam e Arão, aquelas vagueações no deserto, vou explicar bem rápido que o povo entrou em Canaã, que o povo então se estabeleceu lá, a vinda do novo rei, eu vou passar rápido nisso para a gente chegar logo nas profecias. Mas essa parte vocês precisam estudar, precisam saber sobre isso. Alessandra, me cobra esta semana para eu fazer um resumão, para que vocês tenham um resumo, para que todo mundo possa ir entendendo, para que vocês consigam acompanhar junto com a escola, que já vai entrar em profecias. Então, eu precisava muito que vocês soubessem. Então, eu vou fazer um resumão de como foi a história do povo de Israel até chegar em Daniel, ali do deserto até Daniel, como foi a história, como é só história, não tem profecia, é fácil de ser explicado. E aí a gente começa nas profecias de Ezequiel, tá bom? Jeremias, Ezequiel, para a gente poder organizar isso direitinho, as coisas de Isaías, para não faltar nada. Pode ser? Ok, obrigada. Eu tenho uma pergunta, maninha. Eu tenho uma pergunta. Mana, a pedra, quando Deus deu a pedra com os 10 mandamentos para Moisés, aquela Sim. pedra, eu já ouvi dizer que foi tirado do trono de Deus. Foi. Ok? Aí, mas como ela quebrou, né, que Moisés quebrou, teve que fazer a segunda pedra. Sim. Essa segunda pedra, de onde saiu, então? Ele fez com safira. Ele lavrou uma pedra de safira e levou diante do Senhor. Ok. Bonito, né? Quer ver onde está escrito Lindo. isso? Leve, por favor, só para a gente poder confirmar isso que a irmã está falando. Quer ver? Êxodo 25, por favor. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Gente, eu queria tanto que vocês pudessem fazer uma busca, se vocês tivessem tempo, de ler todinho o Êxodo Levítico, todinho o Êxodo e Levítico. Vocês iam ficar pasmas do tanto de leis que Deus tinha dado, tá? Deixa eu achar aqui. Ai, deixa eu ver se eu acho onde Deus está falando novamente. Quatro, Êxodo? Não é 25, 10, não, Maísa? Ó, 25, 10, deixa eu ver se está aqui. Arca da madeira da Cássia? Não, Não. pedra, ela quer entender. 24, 12? 31, por favor. Verso 18. 31, 18. Tomara que eu encontre agora, quer ver? Entre mim e os filhos de Israel será esse um sinal para sempre, pois em 6 dias fez o Deus da terra, 7º dia descansou. O 18.
Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as tábuas do testemunho, 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. O 32:16. Aquelas tábuas eram obra de Deus, conforme a Escritura. Também era a Escritura de Deus, esculpidas nas tábuas, né? A tábua era a obra de Deus. Deixa eu ver onde é que está. Êxodo, deixa eu ver, Números 37, Êxodo 24, 10 a 12. Eu não posso achar agora, mas eu vou achar e mostrar para vocês que a segunda tábua, Deus mandou ele lavrar e colocar, levar diante dele, porque ele tinha quebrado a primeira. Tá bom? Eu fico te devendo aonde está isso, tá, querida? Porque hoje eu não tenho mais tempo, senão a moça vai comer meu fígado, e ela é vegetariana também. Vou fazer ela ficar muito comigo. Tá bom? Ok. Aí depois eu te entrego, tá, amor? Ok, tá bom. Tá bom. Ó, eu amo vocês, não esqueçam disso. Que o Muito Senhor obrigada, fortaleça vocês querida. na misericórdia de Jesus. Estamos Te juntos amamos na batalha, também. Te tá bom? amamos. Vocês não estão Amém. sozinhos. Vamos orar juntos Amém. agora. Senhor Deus do universo, nós te agradecemos por sua bondade, sua misericórdia, e porque temos certeza absoluta que o Senhor é Deus. Não nos deixe sozinhos, eu sei que não precisamos pedir isso. Te agradeço tanto, Senhor, por todo crescimento que tivemos hoje, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, e sabendo que o Senhor, na sua misericórdia, tem se levantado tantas vezes a nosso favor, a favor de teu povo, a favor de quem não merece. Levanta-te por nós, Senhor, nos ajude a coadunar nossas ideias, entender o que aconteceu no passado e desenvolver em nós o gosto para ler a tua palavra e também para poder dar estudos bíblicos aonde quer que formos. Em nome de Jesus. Sim. Amém. 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 Obrigada. Beijinho. Ó, eu vou colocar lá no grupo, viu, meninas e rapazes? Eu vou colocar lá no grupo a pergunta de Neidinha, que a segunda tábua também foi Moisés que tirou. Deus falou, conforme as primeiras que eu te dei, você faça igual. Então, só pode ter sido de Safira. Um beijo e amo vocês. Deus Beijo. abençoe. Nós me chamamos. Obrigada, Deus Maísa. abençoe. Boa Obrigada. noite. Obrigada. Deus Boa noite a abençoe. todas. Tchau, meu Tchau. Deus. Tchau. Tchau, toda. Tchau, Ali. Muito obrigada. Nada. Beijinho. Beijo. Tchau, tesouro. Tudo de bom. Deus abençoe.